Muito bem, vamos lá, vamos trabalhar. Deixa eu abaixar um pouquinho o som aqui, para que a gente possa... Isso. Espero que a lousa esteja assim, numa posição que consiga ver, né? Vou trabalhar muito aqui com a lousa e hoje eu vou falar de um assunto. Ele falou fé renovadora, não é fé renovadora, é fé realizadora. Eu vou falar de um assunto que é importantíssimo você entender como é que a fé funciona, para que ela seja uma realização em sua vida. Né? A fé, se você tem fé, essa fé precisa realizar alguma coisa. Não adianta ter fé e não acontece nada. Então, por que ter fé? Né? Então, nós vamos falar desse assunto, fé realizadora. Uma fé que traz solução para a sua vida. Né? Eu talvez vá tocar em alguns assuntos aqui, então eu peço a permissão, eu não vou ofender nenhuma religião, eu não vou ofender nenhuma crença, eu apenas vou fazer comentários que são necessários para que você entenda como isso funciona. Então, não se sinta assim constrangido, não se sinta assim, então, né, nada disso. Eu só vou falar uma coisa que é necessário falar, para que você entenda. Tá? Então, vamos falar um pouquinho de fé. Fé é uma palavrinha tão pequena, né? Deixa eu escrever aqui, ó. Fé. Ó, são duas letras com acento. Fé. Pequenininha, né? Acho que é uma das menores palavras. Mas ela pode mudar a sua vida, se você souber fazer isso. Então a gente precisa aprender algumas coisas sobre fé. E a primeira coisa que você deve aprender, então se senta na cadeira, se segura firme que você pode cair para trás, porque às vezes a gente tem conceitos errados sobre as coisas. Né? A primeira coisa que você deve aprender é que fé não tem nada a ver com religião. Nada a ver com religião. A fé, ela é em si mesma. Por quê? Porque a religião, ela não é fé, a religião é crença. Então, se você tem uma determinada crença numa determinada religião, não significa que você tenha fé. Significa que você tem uma crença. Muitas vezes uma pessoa extremamente religiosa, ela pode ser extremamente religiosa, frequentar lá a igreja dela o tempo todo, não perde uma missa, se é evangélico não perde um culto, se é espírita não deixa de tomar passe, está sempre lá assistindo as palestras, mas às vezes ele não tem isso aqui, ó. Ele tem uma crença, mas não tem fé. Isso é muito significativo. Porque fé é uma coisa pessoal. É uma coisa que você tem ou você não tem. Ninguém vai te dar fé. Pode ser que alguém te dê uma orientação de como você ter fé, que é o que eu vou fazer aqui. Agora, fé é uma coisa pessoal e intransferível. Você não transfere fé para os outros. Você pode até ensinar a pessoa a ter fé, mas transferir a sua fé para o outro, ou o outro transferir para você, não. Então, no fato da pessoa ser religiosa, não significa que ela tenha fé. Ela pode frequentar a igreja o tempo todo, ela pode frequentar o centro espírita o tempo todo, pode ficar lá fazendo 200 tipos de tratamento, né? Na casa espírita geralmente tem tratamento, tem pessoas que não saem do tratamento, está sempre fazendo tratamento, e a vida dela não decola. Está sempre daquele jeito. Por quê? Porque não tem fé, não acredita naquilo que foi passado para ela. Ela não elabora aquilo. Ela não faz o entendimento daquilo como funciona. Se ela se posicionasse na fé, bastava um tratamento só, já resolvia o problema dela. Então,
religião não significa fé, significa crença. Existem pessoas que nem sequer são religiosas, pode até ser ateu, ou talvez não possa ser ateu, mas pode ser assim, é um religioso de fachada, nem está aí com negócio de espiritualidade, nem está aí com religião, não está aí com nada. No entanto, ele tem fé. A vida dele está sempre, tudo que ele põe a mão, você já viu essas pessoas que tudo que ela põe a mão vira ouro? Tudo que cai na mão dela prospera. E às vezes não está nem aí. Por quê? Porque ela tem fé. Ela confia naquilo que faz. Ela confia naquilo que ela, sabe, se apresenta um problema na frente dela, ela transforma aquele problema num desafio e a partir daí ela elabora uma solução e busca pela fé uma solução e a solução acontece. Tudo na mão dela prospera. E aquele outro religioso está lá o tempo todo e a vida deles está parada. Não quer dizer que um religioso não possa ter fé. Eu estou apenas fazendo uma comparação. Pode ser uma pessoa religiosa e com uma fé extrema. Então, fé não tem nada a ver com religião. Você pode ser um religioso com muita fé ou pode ser um religioso sem fé alguma. Você pode ser um não religioso sem fé e pode ser um religioso com fé. Porque a fé está em você. Não está lá na religião, não está lá no centro espírita, na igreja, ou seja, quem for. Então a gente tem que entender isso. Fé é uma coisa pessoal, sua e de mais ninguém. Correto? Então aprenda isso. Outra coisa, não confunda a fé com perspectiva. Perspectiva não é fé, perspectiva é perspectiva mesmo. O fato de você ter perspectiva sobre um determinado assunto não quer dizer que você tenha fé. Por exemplo, você quer fazer uma coisa, você criou todos os mecanismos para aquilo dar certo. Ah, isso vai dar certo. Ah, vai dar certo. Então, você tem perspectiva. Você fez um plano de trabalho. Eu entrei numa empresa, eu fiz ali um plano de carreira. Eu vou seguir todos os trâmites que aquela empresa determina para mim fazer um plano de carreira. Eu começo lá pequeno, daqui a pouco eu sou o gerentão lá. Ah, então eu tenho fé que um dia eu vou se tornar um grande aqui dentro dessa empresa. Não, isso não é fé, isso é perspectiva. Perspectiva não é fé. Certo? Outra coisa que é interessante, eu lembro de um pastor, porque eu fui evangélico durante muitos anos, e ele falava justamente sobre isso, sobre a questão da fé. Ele dizia sempre para a igreja dele assim, olha, a vida de vocês não dá certo, porque vocês não dão o passo da fé. Vocês vêm aqui na igreja, vocês oram o tempo todo, vocês leem a Bíblia, vocês dão o dízimo, dão ofertas, mas a vida de vocês está sempre na mesma, porque vocês não dão o passo da fé. Outra coisa, você está dizendo então que a fé não precisa da... Sim, a religião precisa da fé, mas a fé não precisa da religião. Toda religião, ela vai lidar com o invisível. Nós aqui, por exemplo, lidamos com o mundo invisível, os espíritos. Tá? Então, nós temos fé que aqui os espíritos frequentam essa casa. Então, a religião, ela precisa da fé, mas a fé não precisa da religião. Outra coisa, você vai dizer assim, tá, tudo bem, então a fé não precisa de religião. Então eu vou crer em quê? Vou crer em Deus? A minha fé vai ficar em Deus? Não exatamente. Não exatamente. Você não precisa, na verdade, ter fé em Deus. Você não precisa ter fé em Jesus. Você não precisa ter fé em santo algum. Porque isso não é fé, isso é devoção. Devoção é uma coisa, fé é outra. A pessoa pode ser devoto de um determinado santo e não ter fé alguma.
Mas pode ter fé também. Mas sempre lembrando que acreditar em um determinado entidade, um santo, um Deus ou qualquer coisa, não significa fé, significa devoção. Tá certo? Por quê? Porque a fé, ela é em si mesmo. Uma prova disso é o próprio Mestre Jesus. Ele vai falar sobre isso. Sobre que a sua fé não precisa de devoção nenhuma. Se você pegar lá no Evangelho, nos evangelhos canônicos, no evangelho, principalmente no Evangelho de Marcos e de Mateus e de Lucas também, você vai notar uma coisa interessante. Às vezes as pessoas leem e não percebem isso. Elas leem e não percebem isso. Toda vez que Jesus curava uma pessoa, né, a primeira coisa, quando ele ia curar a pessoa, ele perguntava: você quer ser curado? Você quer ser curado? Por que ele perguntava isso? Para saber se a pessoa tinha fé, se ela quer de fato ser curada. Porque às vezes não quer. Ela fica em dúvida. Não, você quer ser curado? Tá. Então ele orava pela pessoa e a pessoa era curada. E aí em seguida terminava aquela cura, o que ele falava para a pessoa? Alguém sabe? Ele não falava assim, ó, foi Deus que te curou, fui eu que te curei. Não. A sua fé te curou. Então você não precisa de devoção nenhuma, basta ter fé. O próprio Jesus determina isso. E em seguida ele dizia o seguinte: vá em paz. Ó, a tua fé te curou. Vá em paz, não erres mais ou não peques mais. Quando ele diz vá em paz, o que significa? Que você não deve nada. Não deve nada, você não precisa ficar me ajoelhando aqui, caindo nos meus pés, fazendo total devoção. Não, você está livre, você teve a fé, a tua fé te curou, acabou, encerrou o assunto. Aí a pessoa, não, mas a pessoa vai, agora eu virei devoto. Não que você não tenha que ter uma devoção, aquilo que eu falei, por favor, não se ofenda sobre a sua crença, sobre a sua devoção. Eu não vou criticá-la, estou apenas levantando uma situação a qual você deve refletir. Então, quando Jesus dizia, a tua fé te curou, vá em paz, acabou o assunto. Você já está curado, você vai querer mais o quê? Quer ficar agora caindo de joelhos? Não, não fui eu que te curei, não foi Deus que te curou. Né? Embora Jesus sempre falava do Pai, mas em outras circunstâncias. Mas na hora da cura, era a fé que curou. Certo? Então entenda isso. Isso é muito importante para você dar o passo da fé, que é aquilo que o pastor falava. Tá. A fé, portanto, a fé, ela é soberana em si mesma. Ela é. Ela não precisa de nada. Se você tem fé, por isso que eu falei, muitas vezes uma pessoa não religiosa tem mais fé do que aquela pessoa religiosa. Porque a fé, ela é em si mesma. Se você tem, a coisa funciona. Simples. Isso é uma questão de raciocínio puro. Aquilo que o Kardec falava. A fé raciocinada. Então, para e pensa. Porque aquele lá não é religioso e a vida dele, bomba o tempo todo. E eu fico aqui e nada. Então, alguma coisa está errada. Talvez você não pare para refletir sobre isso. Tá, e como é que funciona a fé? Agora que eu vou entrar no assunto interessante sobre como a fé funciona. Isso é muito importante. O princípio da fé, presta atenção, é transformar o potencial em manifesto. Então você vai trabalhar dentro dessa perspectiva aqui.
potencial e manifesto. O que é potencial? Vocês sabem? O que é uma coisa em potencial? Potencial não tem potência, não é forte. Não. Não? Não, vai ser se você souber fazer, né? Se você transformar o potencial em manifesto, ele se torna forte. Potencial é tudo aquilo que está adormecido, que tem tudo para funcionar, mas não funciona porque falta alguma coisa. Então, aquilo está no potencial, ele está potencializado. Poderia ser, mas não é. Poderia ser, exato, a resposta mais... Poderia ser, mas não é. Latente. Latente, outra palavra, eu não sabia dessa palavra, latente. Falta uma centelha, um start ali, aí ele vira manifesto. O que é manifesto? Aquilo que está se manifestando, já está no concreto, eu posso, exatamente. Por exemplo, essa cadeira, um dia ela foi uma ideia, agora ela estava potencializada na ideia de quem elaborou e projetou essa cadeira. Aí foi lá uma cadeira de plástico, vai ser processo de injeção plástica, né? E aí a fábrica torna essa cadeira manifestada. Agora ela existe aqui, ó. Eu posso sentar nela, qualquer um aqui. Então é transformar o potencial em manifesto. Um exemplo típico disso, que eu posso dar aqui uma ilustração interessante, é o seguinte, ó, presta atenção, é muito legal isso. Vem cá, é assim, ó. Vou apagar essa luz aqui, ó. Pronto, apaguei. Muito bem. Aqui, ó, essa lâmpada, ela funciona? Funciona. Aqui tem eletricidade? Tem. As ligações estão certas, quer dizer, o eletricista que montou isso aqui, né? Montou certinho? Montou. E por que essa lâmpada não acende? Ela está no potencial, ela está pronta para funcionar, ela quer funcionar. Ela foi feita para isso. Ela foi fabricada, comprada para esse objetivo de iluminar. Mas por que ela não acende? Por que ela não está acesa? O que é que falta? O start. Então eu vou transformar esse potencial, ou seja, a eletricidade, a lâmpada, né, os fios, tudo aqui, está tudo no potencial, está tudo certo, mas não está manifestado. Como é que eu manifesto? Eu dou um start. Eu chego aqui, ó, acendeu. A fé é isso aqui, ó. É um interruptor, aqui na Bahia fala apagador. Até hoje eu não internalizei essa palavra, apagador. Lá em São Paulo é interruptor, pô. Eu demoro para entender. Precisa comprar um apagador. Não, você está falando... Apagador de lousa. Apagador para mim é o apagador de lousa. Esse nome disso aí é pera. Não, antigamente falava pera, em São Paulo também falou pera, porque ficava pendurado assim, né? As casas muito antigas não tinha sistema elétrico. Aí quando chegou a eletricidade e a lâmpada, então passava aqueles fios por dentro do forro lá e tinha uma lâmpada pendurada e uma pera pendurada, né? Que a pessoa ligava. Era horrível, né? Hoje, graças, né, à tecnologia, a coisa ficou melhor. Mas aqui, ó, a fé é isso aqui. Então, vamos imaginar que você está passando por um grande problema. Está acontecendo uma coisa na sua vida difícil, você já tentou todos os recursos que você tem para resolver aquela situação, quer dizer, você já fez a sua parte, mas a coisa não se resolve, ou seja, você está impotente diante da solução. Aí você vai ter que fazer uso da fé. Então, a solução, muitas vezes, daquele problema já está lá no universo em potencial. Está pronta para você. Aquilo que é teu, presta atenção. Você como ser, você é um ser, como eu sou um ser. Todos nós aqui somos um ser que viemos nessa terra, encarnados, né, para nosso processo evolutivo. Então, tudo aquilo que lhe foi dado de oportunidade nesta vida,
está lá no universo, pronta para você. O universo, Deus, aquilo que você quiser chamar, né, a consciência suprema, não vai negar nada para você que já é seu. Se já é seu, é seu. Está no potencial, mas você tentou todos os recursos que a sua inteligência permite, mas existem coisas suas que estão no universo que estão acima da tua compreensão e da tua inteligência. Aí você vai usar a fé. Aí que a fé vai entrar em ação. Então você precisa ter uma fé que seja como esse interruptor aqui. Ele vai acionar aquilo que potencialmente é seu, mas não está manifesto. Aí se você tiver fé, e eu vou ensinar como é que você pega essa fé, como é que você faz os 4 princípios que você tem que seguir para que essa fé funcione, para que esse interruptor celestial, ou esse interruptor que está na sua mente, que é seu, que não depende de religião, não depende de outro, não depende de ninguém, é só seu. É você que vai acionar. E a coisa que está no potencial, a solução para o teu problema, ou a realização, por isso que eu falei fé realizadora, a realização que você quer fazer na vida vai sair do potencial e vai se manifestar concretamente na sua vida. Existem 4 princípios que você tem que seguir. Vamos lá que o tempo está passando. Aqui não tem apagador. Meu Deus do céu, e agora? Vou ter que apagar na mão mesmo. Esqueci de pegar um paninho lá, mas tudo bem. Vamos lá. São 4 princípios. Se você seguir esses princípios de forma firme, a fé vai se manifestar em sua vida. O primeiro princípio, qual é o primeiro princípio? Primeiro, eu vou fazer de baixo para cima. Primeiro princípio, você está lá passando um grande problema. Você já tentou de tudo, não vê solução, já esgotou todos os seus recursos, você está impotente diante da situação, então você vai começar o teu processo de fé. Você vai ter que seguir esses 4 princípios. O primeiro princípio é o sigilo. Alguém sabe o que é sigilo? Segredo. É uma coisa entre você e o universo, ou você e Deus, você e a consciência suprema. Ninguém vai fazer isso por você e você não vai fazer isso por ninguém. Então, o primeiro princípio é o sigilo. Isso é fundamental. Os dois primeiros passos é que vão determinar sua fé. São esses dois, e o primeiro é esse aqui, sigilo. O que significa sigilo? Sigilo é um pacto que você vai fazer entre você e o Supremo. Sigilo. Ou seja, não conta para ninguém. Ninguém precisa saber disso. Às vezes, quando uma pessoa chega e fala, você já deve ter ouvido falar muito disso, ou você já deve ter ouvido muita gente falar isso, eu já ouvi e eu já falei também. Assim, eu estou lá passando uma perrengue danado, aí eu falo assim, Deus vai me ajudar, Deus vai me tirar dessa, Deus vai fazer um milagre em minha vida. Pronto, acabou, já não vai fazer bodega nenhuma, porque você quebrou o primeiro princípio, esse aqui, o sigilo. Você espalhou a notícia e os invejosos de plantão já olham. Uma vez eu falei aqui do olho gordo, né? Olho gordo, né? Uma vez eu falei aqui da questão da inveja. Então, o primeiro princípio é o sigilo, sigilo. Não, na magia, qualquer hora eu vou falar sobre questão de magia aqui, a primeira coisa que um mago tem que saber, né, além de outras coisas, mas uma das primeiras coisas que o mago tem que saber é sigilo. A magia dele deve ser feita em sigilo. Sigilo, segredo. É só você e você.
Você e o universo. Qual é o segundo passo? Que está mais ou menos ligado a está diretamente ligado a esse, e sem esses dois passos, os dois outros passos restantes também não vão funcionar. Então, esses dois aqui tem que funcionar, que é o silêncio. Silêncio. O que é silêncio? Não é silêncio de não falar, eu não vou falar mais, eu fiz um voto de não falar mais nada. Você vai continuar normal a tua vida, conversando, falando com as pessoas. Só que esse silêncio que eu estou falando é o silêncio da cabeça, o silêncio interno. Para de reclamar, para de maldizer, para de pôr a culpa nos outros pelo problema que está acontecendo. Toda vez que você coloca a tua problemática, ou o teu problema, a situação que você está passando nas costas dos outros, não, eu estou assim porque fulano, para com isso. Fulano, ele foi só um elemento para entrar na tua vida, para que surja uma situação para que você possa trabalhar isso aqui. É o processo evolutivo. Então, silêncio do quê? Para de reclamar. E se a ideia, né, você está passando lá, então, por um problema sério. Então, quando vem a ideia do problema, silêncio interior, não quero mais saber. Eu estou colocando na mão do universo. Silêncio. Ah, mas eu estou... Silêncio. Esqueça. Porque todas as vezes que você não faz silêncio e o problema está desse tamanho, toda vez que você pensa no problema, o problema aumenta. Você alimenta. Você tem que parar de alimentar a situação que você está passando. Você tem que acreditar. Então, silêncio. Né? Às vezes a gente não consegue, é difícil fazer isso, porque às vezes o problema está aqui, a tua cabeça está aqui, ó, lá em cima, reclamando. E não para de reclamar. Aí o que você tem que fazer? Silêncio, para de reclamar. Aí, né, vai se acalmando para você ter uma mente tranquila e serena. Aliás, tranquila e serena é, né, uma mente serena e equilibrada. Então você tem, o silêncio vai trazer o quê? O equilíbrio. Sem silêncio não há equilíbrio. Isso é fundamental para o princípio da fé. Equilibrar-se. Equilibra a tua mente. Para de tagarelar. Para. Sigilo, não conta para ninguém. Se alguém vier perguntar, e aquele problema, você já está resolvendo? Sentou e muda de assunto. Porque às vezes o outro quer perguntar, não porque ele está preocupado com você, ele quer ver se você se ferrando. Tomara que esteja pior do que estava. Então, às vezes, aquele olho gordo. É por isso que você tem que entrar no sigilo. Para evitar esse tipo de coisa. O cara vem comentar, e aquele negócio, como é que você está resolvendo? Eu estou resolvendo, muda de assunto. Tá? Não deixa nem prosseguir a conversa. Porque às vezes o cara, ele quer te ferrar. Ele quer ver você na sarjeta. O ser humano ele é mau, ele é maldoso. Por isso que nós estamos reencarnando aqui sem parar. Porque se a gente fosse perfeito, a gente nem estaria aqui, estaria lá nas ordens espirituais maiores, né? Seríamos luz pura. Isso aqui, né? Nem existiria problema. Lá é tudo, né? Porque você eliminou todas as suas ilusões. Né? Então vamos lá. Primeiro princípio, sigilo. Segundo princípio, silêncio. E qual é o terceiro? Esse terceiro vai depender desses dois. Se esses dois aqui não tiver bem elaborado, o terceiro e o quarto não irá funcionar. Isso é fundamental. Vamos lá, qual é o terceiro? O terceiro esse é difícil. Mas se esses dois aqui estiver funcionando, o terceiro vai. Ele pode ir ao meio aos trancos, mas vai. É a confiança.
confiança. Aí você já entrou no processo da fé. Os dois primeiros é para você ajustar, para você dar o start, dar o início. Então você entra num processo de confiança. O que é confiança? Você está lá passando o problema. Tua mente você já está em sigilo, não interessa para ninguém, é uma coisa minha. Você já está no silêncio interior. Então você tem que entrar na confiança. O que é a confiança? Quando o problema, você lembra do problema... Acreditar. Hã? Confiança, acreditar que Você confia. Acredita. A solução já está... Veio o problema, alguém comentou, não, você não vai falar para a pessoa, você está em sigilo, está em silêncio. Mas você, internamente, para você mesmo, a solução já está a caminho. A solução já está a caminho. Mas a solução já está a caminho. Só isso. Você repete para você. Confia, silêncio, não reclame, é sigilo, não fale para ninguém, você não precisa de apoio de ninguém, é seu. Silêncio, você não precisa sabe, ficar assustado, começar a ter aquelas frases pessimistas. Não, eu estou confiante. Confia. Né? Você pode confiar em si mesmo, porque você é uma chama divina. Você pode confiar no universo. Você pode confiar no que você quiser. Aquilo que você chama de Deus, não importa. O que você tem que ficar é confiante. Confia. Confia. Eu estou confiante. Aí você pode ir para o quarto e derradeiro solução, porque aí já vem a solução. Presta atenção, esse é o bala. Esse é o bala. Você já está, né? Já avançou, já conseguiu isso, já elaborou isso e já elaborou isso. Falta elaborar o quarto e último solução, ou o quarto e último item. Tá? Agradeça. Mas ainda não resolveu o problema. Agradeça. Porque quando você agradece o universo entende que você já recebeu e já manda. Agradeça. Então você fica num agradecimento. Agradeça. Eu vou explicar uma coisa. Que a gente não sabe disso. A religião não ensina isso. Mas eu vou ensinar aqui para você. A mente divina, ou a mente cósmica, ou o universo, a mente do universo, ou a consciência suprema, ela trabalha em plenitude. O que é isso? A nossa mente, aqui na gente encarnado, aliás, antes disso, deixa eu explicar uma coisinha aqui. Existem dois processos de entender o universo. Uma é Cronos e o outro é Kairos. Vocês sabem a diferença de Cronos e Kairos? Tá, vamos lá. Cronos é o tempo em linear. É um tempo linear. Nós aqui, encarnados, e os espíritos também desencarnados, porque ainda estão no processo ainda de aprendizado, eles estão na erraticidade, eles pensam da mesma forma, eles pensam Cronos. Vem da palavra cronômetro. Vocês já ouviram falar cronômetro, que mede o tempo? Porque nós medimos o tempo de forma linear. Nosso tempo, ele anda. Ele vai andando. Né? O tempo que está passando, eu já tenho que terminar. Já está andando. Eu estou baseado no Cronos aqui. Né? Então, nossa mente ela se baseia no Cronos, ou seja, ela
percebe a coisa de forma linear. A mente divina ou a mente da espiritualidade superior, ela pensa isso aqui, ó, Kairos. Kairos é um tempo que não existe nem passado, nem presente. Aliás, não existe passado nem futuro, só existe o presente. Para Deus, tudo está no presente, porque Ele tem a mente plena. Um espírito muito elevado, ele tem a mente plena. Tudo está interligado, não existe nada separado. Então, a mente divina é plenitude, ela está na plenitude. Então, quando você começa a agradecer, mesmo antes de receber, você já entrou no processo de plenitude. O universo já deu, né, já entendeu a mensagem e já entendeu que você entrou nisso aqui, ó, você já entrou na mente divina. Você já entrou na mente divina quando você começa a agradecer antes de ter. Se você já está agradecendo, é sinal que você confia que já tem a solução. Porque o universo vai te dar essa solução porque você entrou na plenitude. Deus não funciona, você nunca deve dizer assim, se Deus quiser. Se Deus quiser, você jogou Deus aqui, ó, no tempo linear. E o tempo dele não é linear, o tempo dele é pleno. E quando você atualmente entra na plenitude, não existe passado, não existe futuro, existe o agora. Então, o que eu quero, o que eu preciso para a minha solução, já está acontecendo. E quando eu digo que está acontecendo, eu já entrei na plenitude e eu fiz isso aqui, ó. Eu peguei aquilo que estava no potencial e já acionei a chave do universo. Acionando a chave no universo, a coisa vem. Então é isso. Aprenda isso daqui, ó. Sempre isso daqui. Sigilo, silêncio, confiança e agradecimento. Com tudo isso você entra na plenitude e a fé vai realizar na sua vida muito mais do que você possa imaginar. É coisas impossíveis. Jesus disse, se a sua, ele não está dizendo assim, sua fé em Deus, sua fé nisso, sua fé naquilo. Ele está dizendo, a fé, como eu disse, a fé ela é plena em si mesmo, né? Ele diz assim, se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, vocês já viram um grão de mostarda? É do tamanho da cabeça de um alfinete. É uma das menores sementinhas que tem. Se você segurar na mão assim, é uma bolinha, uma cabecinha de alfinete. Se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, diga a este monte, saia daqui e se jogue no mar, esse monte obedecerá. É claro que você não vai fazer um monte sair do lugar e ir para o mar. Mas ele está falando assim numa metáfora, né? Numa metáfora dizendo assim, a montanha de problemas que você tem, que parece ser uma coisa insolúvel, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, diga a este monte, erga-te daqui e lance ao universo e ele obedecerá. Porque você entrou na plenitude. Tá bom, gente? É isso então, até uma próxima oportunidade, se assim Deus quiser. Então, a palavra